Tá ok? Graça e paz, amada igreja, Deus seja sobre a vida de todos aqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana Redenção. Nós estamos aqui neste dia para louvarmos juntos ao Senhor, que é Deus de toda a terra, Deus nos céus, o autor e criador de todo o universo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 47, que diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Feche seus olhos, ainda que você esteja no seu lar, e ore ao Senhor. Nesse instante, fale com o Senhor, que é tremendo, Deus que exaltou a si mesmo gloriosamente. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, te damos graças, Senhor, louvamos o teu nome, porque tu és tremendo, porque tu és Deus sobre toda a terra, sobre todo o universo, e mais que isso, ó Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a nos salvar. Somos-te gratos, ó Senhor, por esta salvação, que não é apenas para esta vida, mas vai além da eternidade, e de eternidade em eternidade, ó Senhor, nós estaremos para sempre contigo, porque cremos, ó Senhor, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o teu Espírito, ó Senhor, testifica em nosso coração, nos dando a certeza, Senhor, de que pelo teu Filho nós fomos perdoados, de que pelo teu Filho temos acesso a ti. Por isso te louvamos e te engrandecemos o nome, neste dia, dia do Senhor, para toda a igreja e para todo o mundo. Ser conosco, ó Senhor, nos faz aguardar com paciência o grande e glorioso dia do teu Filho, que virá nas nuvens buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos também entoar o cântico de número 13, Contemplação. É um cântico que nos chama a louvar a Deus independente dos tempos em que vivemos, independente das situações que passemos nesta vida. Em todo tempo, Ele é o nosso Deus e em todo tempo deve ser louvado. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para te
nós com ele, franca e doce comunhão. Cristo, Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Vamos também abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos no capítulo de número 5 e leiamos a partir do versículo 21, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Você já se reconciliou com Deus? Esta passagem nos chama a atenção para a reconciliação com qualquer adversário nosso. E se não nos reconciliamos com Deus por meio do arrependimento, da fé salvadora através do seu Filho Jesus Cristo, não estamos em paz com Deus, porque a paz com Deus vem por meio do seu Filho. Muitos estão perdendo as suas vidas nestes dias de aflição na terra, e muitos estão perdendo as suas vidas sem reconciliar-se com Deus. Uma outra questão: você se reconciliou com o seu próximo? Talvez você esteja, nesses tempos de aflição, muito esperançoso e muito dedicado na obra do Senhor, mas está esquecido de que precisa perdoar alguém. A palavra do Senhor nos chama a atenção a isso, não somente para as ofertas em termos financeiros, mas aquilo que você pode ofertar ao Senhor com as suas mãos, agindo em prol do Evangelho. Ao fazê-lo, você está em contenda com algum irmão? Vá até ele, perdoe-o, reconcilie com ele, a fim de que não cheguemos, a fim de não irmos, para a prisão, porque de lá não sairemos, até que paguemos até o último centavo. Palavra do Senhor, assim como Ele nos reconciliou com Ele mesmo, por meio do seu Filho, quer também que os seus filhos aqui nesta vida amem uns aos outros, se aproximem uns dos outros e entrem em acordo uns com os outros. Então, que Deus te abençoe. Se você está, mais uma vez, em contenda com alguém, vá até essa pessoa enquanto anda a caminho com ela. Feche seus olhos e vamos, nesse instante, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus, o bondoso Pai, te damos graças, Senhor, porque mesmo nesses dias, ó Senhor, em que só nos é permitido, pela lei agora, vir à igreja gravar os cultos,
Mesmo assim, ó Senhor, Tu derramas misericórdia para com o Teu povo, e nós podemos Te buscar, ó Senhor, de onde quer que estejamos. Podemos Te buscar, Senhor, sozinhos no nosso lar também, através da Tua palavra, através da oração, da comunhão com os nossos familiares. É desejo nosso, Senhor, que toda a igreja esteja aqui reunida, mas, Senhor, nos ajuda a aguardar com paciência os dias maus, porque em breve, ó Senhor, Tu hás de reunir toda a Tua igreja, onde não haverá ninguém que separe mais. E sabemos que já aqui, Senhor, estamos reunidos pelo Teu Santo Espírito, que nos liga uns aos outros, na mesma comunhão, na mesma devoção ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda a vencer as tentações aqui desta vida. Se caímos em tentação, ó Senhor, que venhamos a nos prostrar a Ti, arrependidos dos nossos pecados, a fim de que, Senhor, não estejamos andando, ó Senhor, como hipócritas, mas andemos como homens justos, levantando mãos santas no meio da Tua congregação. Em nome de Jesus, guarda, ó Senhor, cada irmão de nossa igreja. Guarda, Senhor, aqueles que estão vindo até a igreja, que estão precisando trabalhar, Senhor, que Tu estejas dando o Teu consolo também àqueles que perderam os seus entes queridos, ó Senhor. Somente Tu, Senhor, pode consolá-los. Em nome de Jesus. Amém. As coisas não acontecem do jeito que eu quero. Em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Qualquer necessidade que eu senti.
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu obedecer sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu obedecer sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Nesse instante, irmãos, nós passaremos a palavra do Senhor, nós passaremos ao momento em que vamos meditar na palavra do Senhor, palavra de vida para a nossa alma. Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Nós vamos ler esse texto porque ele é um texto mais breve e nós vamos trabalhar a mensagem utilizando também o livro de Marcos, do capítulo 2, do versículo 1 ao 20, Marcos 5, do versículo 1 ao 20, e Lucas 8, do versículo 26 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 8, 28. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas que acontecera aos endemoniados. Então
a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Abra sua Bíblia, agora em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta neste texto, porque a nossa mensagem desta noite utilizará vários versículos desse texto de Marcos 5, do 1 ao 20. Ore novamente ao Senhor conosco. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja, ó Senhor, o teu nome, porque tu tens, ó Senhor, dado o sustento à tua igreja. Tu tens, Senhor, sustentado os irmãos, a grande maioria deles, com vida nas suas casas, também dando o sustento ao Senhor necessário para o alimento diário, dando a segurança ao Senhor que tanto necessitamos, dando ao Senhor a pastores, diáconos, presbíteros e outros irmãos ao Senhor, como o ministério de louvor que aqui se encontrava, como o irmão Heleno, o irmão Zenivaldo e outros irmãos ao Senhor que ainda estavam até breve tempo congregando conosco aqui. E aqueles, ó Senhor, que durante a quarentena ficaram em suas casas, ó Senhor, nós também te damos graças porque tu tens sustentado a cada um deles. E te pedimos, ó Senhor, que assim que terminar tudo isso, possamos, ó Senhor, juntos novamente, estarmos aqui ouvindo ansiosamente, ouvindo, ó Senhor, com alegria a tua palavra. Por enquanto, ó Senhor, enche o nosso lar de alegria ao ouvirmos não a palavra do pastor ou de qualquer outro irmão que aqui vier pregar, mas a palavra tua, Senhor, que é viva, que é eficaz, que adentra, ó Senhor, no mais profundo interior das nossas almas, divide as juntas e medulas, rasga, ó Senhor, o nosso coração, nos dá o entendimento verdadeiro de quem tu és, de quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, antes de encontrar-se com estes endemoniados na terra de Gadara ou de Gezara, ele estava em Cafarnaum, e lá ele curou a sogra de Pedro, fez alguns milagres. Quando ele retorna de Gadara, ele vai novamente a Cafarnaum e também ali cura a filha de Jairo. E Gadara era uma das 10 cidades que faziam fronteira com o território de Israel e marcavam os limites também orientais do território romano. Essas cidades, 9 delas compõem o que hoje é a Jordânia, e uma seria a capital da Síria, Damasco. Então elas são 10. Uma é a capital da Síria, a primeira, do norte para o sul, vem Canata, Ipo, Dião, Rafana, Gadara, Citópole, Pela, Gezara e Filadélfia. A terra de Gadara e a terra de Gezara eram muito próximas e era como se fosse codinome uma da outra. Tanto era comum se referirem à terra de Gadara como Gezara, ou a se referirem a Gezara como Gadara. Então, o Evangelho de Mateus vai falar dos gadarenos. No entanto, o Evangelho de Lucas vai falar de gezarenos. O Evangelho de Marcos também vai tratar chamando gezarenos. Diz assim o capítulo 5, versículo 1 de Marcos: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, aqui o referido mar da Galileia, que fazia essa separação entre Cafarnaum e também Gadara e algumas outras cidades que compunham a Decápole, que era a fronteira do Império Romano. Ao desembarcar, logo veio dos
sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, o texto também de Lucas e Marcos vão tratar apenas de um homem. São textos mais longos. O texto de Mateus vai tratar de 2 endemoniados. Mas o que queremos destacar esta noite é a respeito deste endemoniado. Embora fossem 2, a Bíblia deixa mais destacado um deles. Certamente esse um teria mais problemas do que o outro, talvez. Certamente ele fez algo que o outro não fez, e nós vamos ver aqui nesse texto. Não descartando a possibilidade de que houvesse algum outro diálogo com outro endemoniado, mas a Bíblia destaca apenas a ação de um endemoniado, a conversa apenas com um dos endemoniados. Então, isso está bem destacado em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8. Esse endemoniado, irmãos, ele vivia, como já foi lido no versículo 3, nos sepulcros. Ninguém podia prendê-lo ou subjugá-lo. Ninguém podia deixá-lo parado em algum lugar de maneira fixa. Ele havia sido preso muitas vezes e a todas as cadeias e grilhões ele quebrava. Essa era uma das suas características que aqui se encontram na Bíblia. E é interessante, irmãos, como um homem possesso pode fazer coisas também sobrenaturais. Como um homem possesso por espíritos imundos pode fazer coisas que não faria se ele estivesse em sua própria consciência, se ele estivesse em seu próprio sentido. Este homem quebrava cadeias e grilhões de ferro. Talvez muitos estejam céticos quanto a isso, mas eu já vi coisa parecida numa FEBEM, atualmente chamado de FUNASE, aquelas instituições que abrigam menores infratores, que têm crimes muitas vezes piores do que aqueles que se encontram em cadeias de adultos. E certa vez, numa evangelização, na FUNASE, lá do Cabo, eu me deparei com algumas celas daquela prisão arrebentadas, com as paredes, os pedaços das paredes arrebentados. E eu perguntei a um irmão que já há muitos anos faz um trabalho excelente lá, o irmão Nilo, e disse: o que foi isso, Nilo? E ele disse: foi numa das rebeliões que existe aqui, que eles fazem aqui. E eu disse: como foi isso? Ele disse: simplesmente eles se agarram às cadeias, se agarram aos portões e todos juntos balançam de maneira que você, se estiver perto, eu já estive perto, ele disse, você vê a estrutura daquele lugar, que é de concreto reforçado, com barras de aço reforçadas, quase de 1,5 polegadas, e você sente o tremor daquele lugar, ao ponto às vezes de pedaços de concreto virem ao chão. E tal é a fúria quando eles conseguem sair de uma cadeia dessa, que eles matam uns aos outros de maneiras horríveis, não queiram nem saber como. E certamente possessos também por demônios, como este homem estava. Não pode ser algo humano aquilo que eles fazem lá dentro, não. Então, este homem, além de quebrar as cadeias que eram impostas sobre ele, ele não se vestia. Você pode conferir em Lucas capítulo 8, versículo 27. Ele andava nu.
no versículo 5, nos diz que ele andava sempre, de noite e de dia. Tal era a possessão demoníaca que estava sobre a vida desse homem, que ele não tinha simplesmente descanso. Dia e noite ele não parava de andar. Ele andava sempre, dia e noite, clamando pelos sepulcros e pelos montes. Não sabemos qual era o clamor daquele homem, mas o fato é que deviam ser gritos de alguém preso, de alguém que não poderia se libertar por conta própria. Além disso, nos diz o versículo 5 de Marcos, ele feria-se com pedras. Ele feria o seu próprio corpo com pedras. No versículo 6, continuando, está escrito o seguinte: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aquele homem, levado por aqueles seres que o possuíam, foi até Jesus e adorou Jesus. É interessante, irmãos, que quando se fala de possessão demoníaca em nossos dias, nós vemos muita coisa que parece ser cômico, né? Cômico se não fosse trágico. Pastores que começam a conversar com demônios, perguntam de onde eles vieram, e o curioso é que às vezes vêm de uma outra igreja. E ao invés de ocorrer ali uma expulsão de demônios, o pastor que está recebendo aquele demoniado manda que ele volte para a igreja de onde veio. E há uma coisa que se tornou piada. O diabo virou fonte de lucro para muitas igrejas nos nossos dias, que tem colocado também o diabo e seus demônios em pé de igualdade com as forças sobrenaturais de Deus, com as forças celestiais, com as forças divinas, de modo que as pessoas lidam com isso de maneira maniqueísta, como se Deus estivesse tentando derrotar o diabo e o diabo estivesse tentando derrotar a Deus. A segunda hipótese pode até ser verdadeira, poderia até ser verdadeira, mas a palavra de Deus nos mostra que até os demônios se prostram diante de Cristo, até os demônios vêm correndo em direção de Cristo e o adoram. Foi isto que esse homem fez, não por conta própria, não por causa dos seus próprios sentidos, mas ele o fez levado pelos demônios, que se prostraram diante de Cristo e adoraram a Cristo. E são os demônios aqui que estão falando com Cristo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O diabo, os demônios aqui, pedindo a Deus a Cristo, que não fossem atormentados, como lemos em Mateus, atormentados antes do tempo. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Cristo não precisava de muita conversa com os demônios, como muitos pastores têm feito por aí. Ele simplesmente ordenava, e sob a ordem de Cristo, eles lhes obedeciam. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, ou seja, educadamente, que não mandasse para fora do país, que Jesus Cristo não os mandasse para fora daquela região.
Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Os demônios rogam a Cristo: não nos mande para fora do país, nos mande para os porcos, mas nos deixem aqui. E Cristo permite que eles vão aos porcos. Imediatamente aquela manada inteira de 2.000 porcos aproximadamente se lançam no mar. Aterrorizados, os porqueiros vão à cidade contar o fato. Isso é interessante, irmãos, para vermos que o diabo age no mundo. E uma das estratégias que o diabo usa, aconselho aos irmãos lerem um livro de C.S. Lewis, chamado As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E esse livro fala de várias estratégias do diabo para enganar o povo de Deus ou para tirar as pessoas do caminho de Deus. E uma das estratégias contadas no livro é dizer que o diabo não existe. E por conta de muito sensacionalismo em cima dos endemoniados, que na grande maioria deles são falsos, há também um outro grupo agora de cristãos que dizem que o diabo não existe, ou que não existe nos nossos dias endemoniados. Mas a palavra de Deus não diz que isso cessou jamais. Pelo contrário, que o diabo anda em derredor como um leão que ruge buscando alguém para tragar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E ele pode fazer isso por meio da tentação, colocando à disposição, na nossa frente, objetos pelos quais podemos pecar contra Deus. E ele também pode fazer isso se apossando de alguém. Aqui há um exemplo claro na Escritura de que isso aconteceu, e vários outros exemplos no Evangelho também aconteceram. Todos eles, sempre ao aproximar-se de Cristo, eles passavam a adorar a Cristo e depois eram expulsos. Mas, irmãos, devemos crer que o diabo existe e que ele age em nosso meio. Há forças demoníacas agindo neste momento sobre os governantes da terra. Apocalipse de João nos diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta saíram 3 espíritos imundos como formas de rãs e saíram para enganar os reis da terra. O mundo é governado por principados, por potestades, pelas forças espirituais do mal. Todas elas sob o jugo de Cristo, sob o jugo do nosso Deus, não irão 1 milímetro sequer. Mas a palavra de Deus nos adverte: o diabo ainda age. Neste mundo jaz o maligno. Não só agiu na vida deste homem, age também sobre a vida de muitos, talvez mais sorrateiramente. Agiu também nos porcos, levando-os todos a se precipitarem no mar. Versículo 14, na outra parte, diz assim: então saiu o povo a ver o que sucedera. Os porqueiros foram à cidade, contaram o ocorrido e todos foram ver aquilo que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Para isto, irmãos, que devemos atentar ainda mais nesse texto esta noite. Diante de todas aquelas pessoas que foram ver aquilo que tinha acontecido, o fato extraordinário que jamais havia acontecido em Gadara, eles viram um homem que andava nu, que andava sem juízo, que andava atacando os outros, quando tentavam prendê-lo, quebrava as cadeias e os grilhões, clamava pelos montes e pelos sepulcros. Agora aquele homem estava não andando sem parar, de dia e de noite, ele estava assentado. Veja o contraste na vida de alguém que tem um encontro com Cristo. Ele estava assentado, não mais nu, mas vestido, não sem pudor, mas preenchido do pudor divino. Ele não estava mais sendo guiado ou com a sua mente curvada aos demônios, mas agora ele estava em perfeito juízo. E quando viram aquela cena, eles temeram, o povo de Gadara temeu. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido. E veja o versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Diante daquele povo estavam duas situações. Um homem que vivia na escuridão, nas trevas, e agora estava na luz. E a segunda situação, havia uma manada de porcos que pastava calmamente, mas que agora estava precipitada ao mar. 2.000 porcos. Diante daquela situação, eles temeram a Cristo. Capítulo 8, no versículo 37, capítulo 8, 37 de Lucas, diz assim: eles temeram porque estavam possuídos de grande medo. Eles pediram para Cristo ir embora porque estavam possuídos de grande medo. Mas esse medo, irmão, pelo qual aquelas pessoas estavam possuídas, tinha duas possibilidades aqui. A primeira, temer a Cristo, reconhecendo-o como o Senhor, como alguém que liberta, como alguém que traz luz, como alguém que tira os demônios da nossa vida. E a segunda possibilidade, temer Jesus como alguém que pode destruir a economia da nossa região. Temer a Jesus como alguém que pode trazer catástrofes para o comércio. Temer a Jesus como alguém que pode nos trazer fome. Parece que eles temeram a Jesus não porque viram o endemoniado, mas porque viram os porcos no mar. Racionalmente, eles poderiam até ter razão. Afinal de contas, aquele homem era só mais um. Afinal de contas, aquele homem só era notado para ser afugentado do meio deles. E apesar de a cena impressionar, ao verem aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, aquele homem não traria lucro algum para a sociedade. O povo de Gadara preferiu os porcos do que a luz de Cristo. Devemos ter, irmãos, na nossa mente, o desejo sempre pela luz de Cristo. Devemos sempre preferir em detrimento dos nossos bens ao nosso próximo. Devemos sempre preferir em detrimento das nossas riquezas
do nosso poder, do nosso orgulho. Devemos sempre, diante destas coisas, ceder em favor do nosso próximo. E não, irmãos, temer a Cristo como temeram o povo de Gadara. Aqueles de Gadara temeram a Cristo, temendo que ele pudesse trazer ainda mais prejuízo. Foram 2.000 com apenas um endemoniado. Talvez eles tenham pensado, e se tiver mais 10 endemoniados, todo o plantel de suínos do nosso país vai acabar, nós vamos morrer de fome. Talvez tenham pensado assim. Mas uma coisa é certa, irmãos, a vida daquele endemoniado, eu não sei o que aconteceu do outro depois que foi liberto, mas a vida de pelo menos esse endemoniado foi transformada grandemente. Jesus, atendendo o pedido da grande multidão que foi ver o desastre e ao mesmo tempo a transformação de um homem, volta para o barco. E aquele que teve os seus demônios expulsos foi suplicar a Jesus para que Jesus deixasse estar com ele, diz o versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Vejam agora o que Jesus diz àquele homem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqueles demônios, irmãos, ficaram em Decápolis, ficaram também em Gadara. Era uma legião, eram muitos. Mas para afrontá-los, Jesus Cristo não precisou deixar uma multidão. Jesus Cristo só precisou deixar um homem, que antes era o que estava possesso por eles. E este homem, diz a palavra de Deus, saiu a anunciar aquilo que tinha acontecido com ele por toda Decápolis. Ele não se contentou em evangelizar Gadara somente. Ele foi às 10 cidades. Um território gigante para se andar a pé. Mais de 120 quilômetros de ponta a ponta. E ele fez isso indo de cidade em cidade, povoado em povoado. Podemos dizer que é um território do tamanho do território de Israel, espelhado. Ele não se cansou até pregar em toda Decápolis. Os estudiosos vão dizer que este homem foi o primeiro missionário na Jordânia, primeiro missionário em Damasco, também na Síria. Ele viu que Cristo fez mais do que destruir 2.000 porcos, ou do que permitir a destruição de 2.000 porcos. Cristo transformou a sua vida. E a sua vida, meu irmão, foi transformada por Cristo. Cristo retirou da sua vida tudo aquilo que antes lhe impedia de adorá-lo, de exaltá-lo. O que você faz sem anunciar a transformação que aconteceu na sua vida? Cristo te chama hoje, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de pandemia, a anunciar a sua palavra aos da sua casa. Você que está de quarentena, foi aos que primeiro o endemoniado foi, para a sua casa, para os seus. Há mais de um mês estamos de quarentena. Você já anunciou o evangelho aos seus irmãos, aos seus familiares que não conhecem o nome de Cristo? Não faça pouco caso, como fez o povo de Gadara,
à primeira vista. Temeram, mas não se curvaram perante Cristo. Você que já se curvou e tem a luz de Cristo, compartilhe essa luz para todos aqueles que estão à sua volta. A quem você se encontrar neste dia, a quem você se encontrar durante a semana, você que está trabalhando, você trabalha calado, não fala do amor de Deus para ninguém. Não foi verdadeira a transformação que Cristo te fez? Pregue a palavra, como diz Paulo, insta, quer seja oportuno, quer não. Embora os tempos digam não é oportuno, mas vá, pregue, viva o amor de Cristo, testemunhe daquilo que você tem, e você tem, meu irmão e minha irmã, a Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Em seguida, impetraremos a bênção apostólica e daremos os avisos. Senhor Deus, bondoso Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque tu tiraste, ó Deus, da nossa vida as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas trevas. E agora estamos, ó Senhor, na tua luz, conduzidos por ti, Senhor, para a eternidade, Pai. Coloca em nós, ó Senhor, desejo profundo pelo teu evangelho, para compartilhar o teu evangelho, onde quer, Senhor, que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai sejam sobre todos vós, hoje e eternamente. Amém. 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 Aos jovens de nossa igreja, meus parabéns. Foi o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano, da Mocidade. Então você, jovem, que Deus esteja te abençoando, fazendo crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no anúncio desse nome precioso. Irmãos, ainda temos algumas máscaras que a irmã Sandra nos doou para que entreguemos. Alguns irmãos foram na nossa casa buscar, outras eu entreguei hoje a Zé Nivaldo, e ainda temos mais algumas. Então, se você desejar essas máscaras, corra antes que acabe, é só enquanto durar o estoque. Então, Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana de bênção. Estejam orando pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão também doentes na nossa comunidade, na nossa igreja, tá bem? Não se esqueçam de orar uns pelos outros, isto é fundamental. Orem, leiam a palavra, escutem pregações de pastores sérios, comprometidos com a palavra de Deus, tá bem? Não se separem do nosso Senhor. Sabemos que nada, poderá nos separar, mas que agora, neste momento difícil da nossa vida, estejamos mais e mais apegados a Ele, porque está à nossa vista que os tempos são maus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, meu e da minha família, para vocês. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração.
Eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. Tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor.